Vamos falar hoje sobre o corpo que carrega a culpa. Existe uma forma de meditação que eu gosto muito, que é o levar a consciência. Quando vocês fizerem uma respiração consciente, na verdade não tem como tocar, a gente observa o movimento desse ar inspirado, deixa o abdômen principalmente inflar, principalmente nós mulheres que tendemos a prender a barriga e o nosso tórax infla. Então a gente vai deixar esse abdômen inflar, oxigenar todos os órgãos de forma plena e sentir. A gente vai sair do racionalizar para o sentir. Então, quando a gente leva a consciência, a gente sente sem tocar. Então, por exemplo, levar consciência para a testa. Eu sinto a minha testa sem pôr a mão. Levar consciência para o meu nariz. Eu sinto meu nariz sem tocar. Isso me traz para o momento presente. E me tira, muitas vezes, de uma corrida lá atrás ou lá na frente. E me traz para o agora. Então, o corpo sempre sente primeiro. E sentimentos de culpa, eles deixam marcas. Antes mesmo de virar pensamento. Virou pensamento, eu trouxe para o racional. Então, a questão é quando eu deixo esse racional rodar, como se fosse uma música que a gente coloca lá para repetir, porque a gente gosta tanto dela que ela repete. E a gente pode num looping, né? Só que quando a gente faz com pensamento sobre uma situação para a qual a gente se pune, principalmente, a gente acaba sentindo isso e acaba trazendo tensão para o corpo. Seja uma tensão no couro cabeludo, e aí a gente tem dor de cabeça, né, que é a musculatura que fica rígida. E aí vocês podem até perceber que fazendo massagem no couro cabeludo alivia. No maxilar, quando eu tenho raiva reprimida, né, cerrar os dentes, bruxismo, mas o maxilar sente bastante também. O pescoço, os ombros, porque a gente carrega um peso que nem sempre estava nas nossas mãos fazer alguma coisa. Lembrando do episódio de ontem, a culpa saudável é aquela que a gente percebe que a gente fez ou deixou de fazer e busca reparar. E aprende algo com isso e passa a fazer algo diferente. Quando a culpa é patológica, ela congela e a gente às vezes mora numa ideia de que algo poderia ter sido feito e na verdade não poderia. Ou então a gente se culpa por conseguir fazer coisas que de repente nos tiraria de lugares que a gente luta para ficar. Então, por exemplo, quando alguma coisa faz parte da minha essência, coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu escolho ou que eu escolheria, e isso de repente, fazer isso, escolher o que eu quero, escolher o que eu gosto, fazer o que eu quero, fazer o que eu gosto, me tiraria de um ambiente onde as pessoas não aprovam, me deixa com culpa. Quando eu sigo o meu caminho, eu sigo arrastando um peso, porque eu quero a aprovação daquelas pessoas. Que eu, às vezes, né, o que as pessoas às vezes não conseguem entender é que as nossas conexões fica quem quer. Né? E elas são muito dinâmicas, elas podem ir se modificando. Então, se aqui eu não tenho aprovação, será que eu preciso, em primeiro lugar, dessa aprovação para poder seguir com a minha vida e fazer as coisas que eu quero? Ou eu vou ficar sempre dependente das pessoas e daquilo que elas pensam, moldando a minha vida segundo o que as pessoas querem? Sendo que, na verdade, eu estou cumprindo o que outras pessoas querem e dizem e preferem ou dizem preferir, elas não estão nem aí, porque quem vai ter que arcar com os resultados? Você. E elas estão só aplaudindo ali, o aplauso ele é breve. E muitas vezes as pessoas, para não sentir esse peso da culpa de fazer aquilo que gosta e que quer, ficam ali na ilusão do aplauso imediato, carregando muitas vezes, cumprindo muitas vezes roteiros que não foram escritos por ela mesma ou por ele mesmo, e sim por outras pessoas. Isso impacta muito a nossa respiração, porque uma pessoa culpada parece que ela carrega aquela bola de ferro no pé, né? Curva a postura. E aí com isso a gente não consegue inflar o peito e abrir essa caixa torácica para respirar. A gente não mostra no mundo a que a gente veio ou quem nós somos
Parece que a pessoa ela tem que olhar para baixo, ela tem vergonha dela mesma, ou ela tem vergonha das coisas que ela gostaria de fazer. Dentro da culpa patológica, a gente entra num congelamento. Por quê? Porque a gente fica passando aquele cenário várias vezes, ou então um sentimento de peso e de vergonha e de autopunição e de um auto-julgamento muito grande. E aí a gente para ali, a gente não consegue seguir. E nisso a gente vai criando vários nós internos e chega a ser realmente muscular, tanto que o próprio nome que os massoterapeutas dão é desse nó, tem um nó aqui, tem um nó aqui. E a gente começa a sentir essa rigidez no corpo, e a rigidez é: eu não posso flexibilizar para ser eu, vai que não me aceitem. E a gente vai criando esses nós também na vida. Parece que tudo vai empacando, enrolando, né? Vai ficando mais difícil, mais complicado. E de novo, se a gente segue roteiros escritos pelos outros, nós não estamos seguindo o nosso, nós não temos na vida um estado de fluidez. E muitas vezes nós encontramos alguns desafios quando a gente traça o nosso próprio roteiro. Quando a gente decide seguir a nossa vida ao invés de satisfazer a expectativa alheia, nós também experimentamos culpa. Mas é uma culpa que, se não nos coloca em risco, é neste desconforto que a gente cresce. Porque a gente começa a olhar para a gente mesmo e de repente, e de novo eu repito, eu falei ontem, conseguimos dar de nós algo muito melhor do que se a gente só seguisse o que as pessoas dizem e planejam. Porque eu acho que é melhor, porque eu acho que é mais fácil, porque eu faria assim. Ela faria na vida dela, mas não fez. Então por que você precisa fazer na sua daquela forma, se for a forma que você não faria? Nós nos tornamos hipervigilantes, porque essa culpa de fazer o que nós queremos, se nós não damos um passo, nos coloca numa sensação e nos prende numa sensação de muito medo. Então nós paralisamos, por quê? Porque se eu for, como é que é? Se ficar o bicho pega, não, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então eu entro num estado em que é como se eu fosse a única zebra naquela floresta. E eu tô rodeada de leões, por exemplo. Então é esse o estado que a gente assume. Se eu agir é perigoso, se eu agir é um risco para mim. Por quê? Porque eu não vou suportar esse sentimento de estar de repente fazendo algo que eu gostaria de fazer. Nessa indecisão do corpo entre lutar ou fugir, a gente acaba ficando. E a gente para no tempo. Quando de repente está todo mundo, cada um seguindo o que quer, você está ali esperando a vontade dos outros. Nosso corpo acaba liberando adrenalina, que ou prepara a gente para ficar e lidar com a questão, ou a fugir. Só que esse fugir pode ser uma reação de impulso. Esse ficar e lidar com a questão, a gente paralisa e não consegue lidar. Então, a melhor coisa aqui a fazer é dar pequenos passos em direção àquilo que a gente realmente quer. A lugares que a gente realmente quer visitar, a lugares que a gente realmente quer trabalhar, por exemplo. Tudo que é uma ameaça ao seu eu, à sua essência, vai dar o efeito assim, ó, medo. E aí vocês podem pensar, mas o tema não era culpa? É, mas a culpa te coloca um medo de agir e não ser aceito, e não ser incluído, e ser colocado de fora, e ser deixado de lado. São dois sentimentos que nos fazem encolher e não agir. Portanto, hoje, para muito antes de tentar resolver o sentimento de culpa, porque ele é algo que a gente vai sentir e não adianta querer se livrar sem entender e acolher primeiro, é fazer uma respiração consciente, levar consciência desde o topo da cabeça até as pontas dos dedinhos lá dos pés e ir percebendo. E levar consciência é sentir sem tocar, aonde tem uma tensão, e conversar com o próprio corpo. Relaxa, relaxa e relaxa. Em cada pequeno ponto percebido. E é o primeiro que parece pequeno,
mas é um grande passo para quem vive sentindo culpa e muitas vezes com crises de ansiedade e episódios muitas vezes de melancolia, olhando lá para trás. Trazer consciência para o corpo é pisar no momento presente. Um exercício que seja diário, porque esse estresse todo ele causa insônia, às vezes até pesadelo, por ficar ruminando situações na cabeça que nem aconteceram e nem vão acontecer. E que algumas vezes aconteceram e que a gente precisa liberar. Ok? Ajuda muito. Geralmente quando a gente vai levando consciência e vai relaxando, a gente não consegue nem chegar na ponta do pé e já dormiu. A gente sai desse estado de tensão, porque a gente fica revivendo acontecimentos hipotéticos. E o corpo acaba sentindo isso como uma fadiga intensa.